Vamos começar falando do São Paulo, que é decepção, né? Tem gente, não, mas time misto, não tem essa, gente. É decepção sim, uma derrota histórica do São Paulo, perder para o 4 de julho, participação na Copa do Brasil em xeque, porque vai ter que fazer o resultado agora jogando aqui, né? Erros de arbitragem, tem São Paulino chiando barbaridade, então é um time de Série D de campeonato, não dá nem pra comparar, né, Nilson? Um time de um e de outro, né? Não pode chiar com o árbitro. Não, né? Chiar é com os jogadores do São Paulo, vergonhoso o que aconteceu. Vergonhoso. Não interessa se é o time C, se é o time B do São Paulo. Tem que jogar contra com todo o respeito, hein? Atenção, gente do Piauí. Não é falta de respeito ao 4 de julho, não, que teve todos os méritos e mereceu ganhar o jogo. Entendeu? Porque eu tava impedido, o outro gol tava legal. Esquece a arbitragem. O campo era ruim. O campo era ruim pros dois. Esquece a arbitragem. Então, acabei de escrever isso no meu blog, como diria Fernando Sampaio. São Paulo foi uma vergonha. Um time que é 6 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão da Libertadores, 3 vezes campeão mundial, atual campeão paulista. 10 milhões da folha salarial. 10 milhões da folha salarial. É uma vergonha ser derrotado mesmo com o time reserva. Vergonhoso. Qual é a obrigação do São Paulo? Não é esse negócio de não ter obrigação. Tem sim. Só que não entende de futebol, fala que não é obrigação vencer. É obrigação. Qual é a obrigação do São Paulo? A obrigação do São Paulo é o seguinte, presta atenção. Jogar com o time principal no Morumbi terça-feira, é terça que vem, né? E golear. Não é ganhar 2-0. Tem que golear. Isso que o São Paulo tem que fazer. De preferência fazendo uma bela exibição. Sabe? Não tem esse negócio. Porque tá sem respeito ao time do Piauí. Não, eu tô dizendo o seguinte, com todo respeito e dizendo que o time do Piauí teve mérito na vitória. Eu vi o jogo, teve mérito na vitória. Então, peraí, gente, São Paulo jogou nada. O segundo tempo do São Paulo foi medíocre, entendeu? Os caras que estavam jogando ontem pagam o salário da rapaziada do Piauí o ano inteiro. 8 vezes durante o ano. Gente... Então, São Paulo Futebol Clube, a resposta com os senhores jogadores. Não é Crespo, não é com o Muricy, diretoria. Os senhores jogadores do São Paulo têm obrigação, senão nós vamos ficar na dúvida se o São Paulo quer voltar a ser gigante ou não. Ou só partícipe. Ou só participante, né? Então nós vamos ficar na dúvida. Então os senhores têm obrigação de golear 5-0, 6-0 no jogo de volta. Aconteceu, eu transmiti um jogo, Espímpolo, só para encerrar, eu sei que eu tô longo aqui, em 1982, isso faz um tempão. O Corinthians jogou contra o Tiradentes, no Piauí, eu fui lá. Eu, Cláudio Karsug e João Bosco, estávamos lá, no estádio lá no Piauí. O Corinthians perdeu de 2-1, com Sócrates e tudo. O jogo de volta, os jogadores criaram vergonha na cara e colocaram 10 no Tiradentes aqui no Canindé. Eu não sei se foi 10-0 ou 10-1. 10. E é isso que o São Paulo tem que fazer. Golear. É um time de Série D de Campeonato Brasileiro. Não se concebe outra coisa a não ser a goleada do São Paulo. Tivemos, o Santos também ganhou de 10, foi do... Isso é comercial de Ribeirão, coisa antiga. Não, foi na Copa do Brasil também, na Vila Belmiro. Tá. Foi recente, o Neymar tava jogando já. Tiago Asmar também tá com a gente aqui, já, deixa eu olhar aqui pro lado, pra dar o seu Asmar aqui, ó. Tá olhando pro homem ali, Nilson? Não, eu tô vendo o retrato do Rogério Ceni atrás ali, olha que legal, rapaz. Parabéns, Tiagão. Antes tarde do que nunca, rapaz. O tempo é o senhor da razão. O retratinho do Rogério Cenista e islista. Ele gosta do Isla. O Isla é o maior ídolo. Ele tá aqui a minha esquerda, a minha direita, pra quem tá vendo no vídeo aí, ó, programa com imagem. O cara não pode entrar no ar de qualquer jeito, depois de dar um tapa, passar na funilaria. É lógico. O cara tem que passar pela salinha ali pra dar um tapa aqui, ajeita aqui, tira o brilho daqui e tal, dá uma corada aqui, porque o cara tem que entrar nos trinques no ar, Nilson, né? O cara tem que entrar nos trinques. E o São Paulo Futebol Clube é o assunto, né? Decepção do São Paulo. O Daniel Alves não jogou, Benítez não jogou, Arboleda e Lisiero estavam também nas seleções nacionais. O Volpi não jogou, Igor Vinícius não jogou, Bruno Alves não jogou, Miranda não jogou, Léo não jogou, Reinaldo não jogou, Luan não jogou, Nestor não jogou, Sara, Igor Gomes, Pablo, Luciano e Rojas. O Orejuela tá sendo detonado porque falhou, né?
O Orejuela está sendo massacrado porque falhou demais nos gols. O Asmar vai falar sobre isso. Você ia começar a dar a sua explanação aí, Daniel Lian. Então, por favor, que eu imagino que nos grupos de torcedores estão malhando a moçada, né, Lian? Estão mesmo. Realmente, o Orejuela foi um dos mais criticados do São Paulo, porque o São Paulo tinha muita expectativa na contratação do Orejuela. Disse que ele poderia suprir ali a ala, mas hoje o Igor Vinícius, quem diria, está um passo à frente do Orejuela ali naquela ala direita. O São Paulo jogou muito mal, mesmo sendo aí o time reserva do São Paulo, e eu concordo com isso, é obrigação do São Paulo golear. Não é que é? Porque o São Paulo vai precisar de no mínimo 2 gols de diferença para classificação direta. Tem que ser realmente uma goleada com o time principal. Agora, isso mostra que o São Paulo não tem todo esse poderio aí no elenco para suprir, porque o time reserva, em 2 oportunidades, não conseguiu vencer. Foi lá, aliás, em 3, né? Não conseguiu vencer do Mirassol, jogando fora de casa no Campeonato Paulista, não venceu o Racing, você vai buscar, Lia. E também não venceu o 4 de julho, aí é demais, né? Tudo bem, o campo estava alto, foi prejudicado pela arbitragem mesmo, mas até aí não é desculpa para o São Paulo. Tinha que ter ganhado o jogo e com facilidade. Não ganhou. Muitas pessoas aí reclamando que o Crespo deveria ter pelo menos mesclado, levado alguns medalhões ali e ter colocado no banco, porque o banco do São Paulo ontem, enfim, tinha todos os desconhecidos possíveis e imagináveis. Mas é uma situação que, tudo bem, não quis desgastar o elenco para priorizar o Campeonato Brasileiro. Mas a Copa do Brasil também tem que ser priorizado. São Paulo nunca venceu a Copa do Brasil. Então, é um título importante. Aliás, é o que mais rende bufunfa, dinheiro para os clubes. Mais do que Libertadores, mais do que Campeonato Brasileiro. E é um título inédito para o São Paulo. Então, precisa, no jogo da volta, vencer de qualquer maneira. Enfim. Thiago Asmar, pilhado. Lucas Perry, Orejuela, Rodrigo Freitas, Diego Costa, Galeano, William, Shailon, Hernanes, Wellington, Vitor Bueno e Éder, que veio da Europa agora. O Lian disse que o São Paulo não tem tanta opção assim quando os titulares não jogam, o pilhado. Boa tarde. Boa tarde, galera. Boa tarde para todo mundo. Eu concordo em partes com o que todo mundo falou, porque eu acho o seguinte, eu acho que o São Paulo já tinha a obrigação de ter goleado mesmo com o time reserva, Lian, nem só com o time titular na volta. Eu acho que o time reserva do São Paulo, ele tem que golear o 4 de julho. Ele tem que jogar como se fosse amistoso, como o Nilson falou aí, que já teve time que ganhou de 10-0, de 6-0. Acho sim. Agora, quando a gente tira também a culpa da arbitragem, eu acho o seguinte, o São Paulo tinha que ganhar sim, mesmo com os erros da arbitragem. Agora, vamos parar também de sempre cobrir o árbitro. Olha a incompetência do cara. O cara dá um gol, o cara valida um gol ilegal, anula um gol que foi legal. Então, eu acho o seguinte, eu canso de falar isso, o jogador, ele sempre é punido. Por que o árbitro não é punido, gente? Outra coisa, o pessoal aí lembrou, se eu não me engano, o Lian, que a premiação da Copa do Brasil é de 70 milhões de reais. Aí você fala, mas um jogo São Paulo e 4 de julho, não precisa colocar um árbitro tão bom. Precisa sim, porque é um jogo de Copa do Brasil. Aí vai o cara e faz um papelão como esse. Claro, eu não estou botando a culpa da derrota no árbitro. A culpa é do São Paulo. Mas a gente também tem que questionar a arbitragem. Porque são erros... Deixa eu falar um negócio em cima do que você está falando que é importante. Se você tem 70 milhões, a CBF tem 70 milhões para dar a maior premiação de torneios, por que ou o VAR existe ou não existe? Não adianta você ficar com VAR em um campeonato e outro campeonato não tem VAR. Ou em uma determinada fase sim, numa outra fase não. sim, noutra fase não. Para com isso. Ontem você tem razão. Eu não justifico a derrota pela arbitragem só não, porque o São Paulo foi medíocre. O time do São Paulo foi medíocre, entendeu? Mas a arbitragem influenciou sim. Se tivesse o tal do VAR, o gol não seria legalizado, o gol do 4 de julho, e o gol do São Paulo seria validado. O resultado seria outro, né? O resultado do jogo poderia ser outro, né? Então, meu amigo, além de tudo isso que você está falando, temos que cobrar a CBF, porque você tem essa grana
para pagar o campeão 70 milhões, que pague também a equipe de VAR. Aliás, não tem nem deslocamento de equipe, você pode fazer fixo na sede da CBF uma equipe de VAR, como é fixo aqui na Federação Paulista de Futebol, fixo na sede da CBF, para que tenha VAR desde todas as fases de competição. Você não concorda ou não? Concordo muito, Nilson. Concordo totalmente com você e ainda digo algo a mais. E também, se é para ter VAR, que coloque pessoas competentes no VAR. Claro. Porque a gente viu aí o Brasileirão cheio de erro escandaloso também com o VAR. Então, a situação é muito pior. Eles não sabem apitar nem com, nem sem o VAR. É por isso que é triste, é por isso que é uma tragédia. Agora, concordo muito, o time do São Paulo com erro de arbitragem, sem erro de arbitragem, com reserva, sem reserva, tem que golear o 4 de julho, gente. Desculpa, não tô querendo humilhar ninguém, mas a gente nem conhece o 4 de julho. Eu nunca vi um jogo do 4 de julho. Então o São Paulo tem que passar o trator, até com as categorias de base. É isso aí, mas vai passar o São Paulo. Não, mas vai tem passar. que, realmente, o time titular aqui é obrigação, senão vai ser um dos maiores vexames da história do São Paulo, um dos maiores da história. A derrota ontem já foi vexatória. Claro, vergonhosa, uma derrota pro O Crespo disse na entrevista coletiva que tem segurança que o time vai passar. Claro que vai passar. Se ele botar o time titular. Só faltava o time reserva, eu tenho dúvida se ganha acima de 2. Vai ser pior do que o catadão do Mirassol no ano passado, que juntou lá o motorista de aplicativo, Tava de Uber. Não sei o que lá. Então, juntou todo mundo lá de última hora e eliminaram o São Paulo. Vai ser pior ainda. Que você fala disso aí do Mirassol, acho que machuca agora, ainda, né? Mas foi. Vai lá o pilhado. Isso mostra também, Nilson, aquilo que eu venho falando, né, em quase todos os programas. Se eu sou o São Paulo hoje, eu foco em Copa do Brasil e Libertadores. Porque eu acho que o elenco do São Paulo, ele não é fortíssimo como o do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro. O time titular é muito forte. Para mim, bate de frente com qualquer time do Brasil e provou isso aí na final do Paulista contra o Palmeiras. Agora, elenco, para uma competição a longo prazo, pontos corridos, eu acho que o São Paulo não tem a mesma força que outros clubes do Brasil têm hoje. Agora, mata-mata, o São Paulo é gigante, o São Paulo está com um time titular muito forte e eu acho, se eu sou o Crespo, eu focaria nos mata-matas nesse ano. Copa do Brasil, que o São Paulo não tem, e a Libertadores, que o São Paulo já é gigante, tem 3 títulos, porque realmente esse jogo agora provou o que a gente vinha conversando. O elenco do São Paulo não é fortíssimo. O time titular é. O elenco não. Não adianta cobrar Crespo, professor Muricy, os caras não jogam. Como não adianta cobrar o Crespo? Mas peraí, mas aí o planejamento, eles é quem mandaram também o time C. Podia levar algum ou outro reserva também. De São Paulo, a cobrança jogadores, maior. Sim, também, mas eles também. Se os jogadores que entrarem terça-feira, e deve ser o time titular, então, depende não aplicarem uma goleada, atenção, jogadorzada do São Paulo. Vocês vão passar uma das maiores vergonhas da história do São Paulo, hein? Uma das maiores vergonhas, e não tem justificativa. Concorda, não? Não. Nenhuma. Não concordei pelo seguinte, você acabou de falar que não adianta cobrar o Crespo e tal. Quem decide meter o time titular ou não? Cobrar sim, o professor Muricy é incobrável. Sim, isso eu sei. É que ele é o Rogério Ceni, é incobrável. Tem caras incobráveis. O Rogério Ceni é incobrável. O professor Muricy é incobrável. Esses caras não precisam cobrar. Mas, ô pilhado, quem escala o time não é o técnico? Quem decidiu colocar esse time foi o Crespo. Não, ô Nilson, você sabe que eu sempre fecho contigo. Eu sei. Mas cobrar o técnico eu tô provocando. tem que cobrar. É que eu tô provocando. Eu tô provocando, porque eu sou apaixonado pelo Crespo, entendeu? Já? É lógico. É lógico. Já apaixonou? Claro, pelo Crespo. Apaixonado. É? Mas toda vez que eu falo isso aí, querem me matar. Ué, mas e se ele não escalar o time titular na terça-feira, Asmar? Não, e aí, como é que fazemos? Aí eu vou chamar ele de reserveira de novo. Ô, Stipo, eu vou te dizer o seguinte. Eu acho que o time reserva do São Paulo é obrigado a golear o 4 de julho em casa, gente. Mas não vai ser não precisa nem colocar o titular, gente. Pode poupar sim o titular pro Brasileiro, pode poupar o titular para Libertadores, porque, na boa, se os reservas não eliminarem o 4 de julho, fecha as portas. Mas só uma mesclada mesmo. Eu jogaria com o time titular. Libertadores é depois da Copa América, é só em julho. Não tem negócio de poupar para campeonato que vai ter só julho.
Julho, só em julho, Libertadores. Claro que Então, não. quer dizer, pelo amor de Deus, trata de jogar o time titular pra não correr risco. Porque senão eu vou ser obrigado a criticar o Crespo. Entendeu? E Ô, Nilson, mas isso me dói. imagina se um jogador seu titular, importante pra temporada inteira, se machuca num jogo contra o 4 de julho. Eu não colocaria o time titular absoluto, eu não colocaria não. Eu não colocaria o Daniel Alves, eu não colocaria o Luciano, colocaria um misto, vai. Coloca os jogadores que se lesionam menos. Agora, não colocaria o time titular todo, porque, gente, é o 4 de julho. O São Paulo com o time misto tem que ganhar de pelo menos 3-0 do 4 de julho. Isso é minha opinião. Eu também acho. Um mistão já dá conta mesmo. Lógico que dá. Um mistão. Já. O próprio time de ontem, você vê que teve oportunidades, Não teve vão gol querer anulado. correr risco, outra Mas que eu tô falando. é isso aí, não vão querer correr risco. Eu acho que vão entrar com força total. Vai colocar todo mundo exatamente para não ter nenhum problema. Porque se perder para o 4 de julho, aí olha, aí tudo que fez aí de bom no início de temporada do Campeonato Paulista, sair da fila, esse alto astral vai por água abaixo, O duro vai ser pra mim, porque eu vou ter. Vai doer no meu coração, mas eu vou ter que criticar o professor Crespo. Vai ser um negócio que, olha, eu vou passar uma noite, rapaz, de uma dificuldade, que eu vou ter que vir aqui no dia seguinte e criticar o professor. Pelo amor de Deus. Não